econômicos duram de 8 a 10 anos. Por isso que tem muita discussão hoje em dia que se a próxima crise econômica está chegando ou não. Então esse cara que comprou um navio quando o frete estava no pico, não foi só ele. O mercado como um todo teve interesse em entrar nesse mercado. Se o mercado como um todo tem interesse em entrar nesse mercado e daqui 3 anos todo mundo começa a receber navio, o preço despenca. O frete despenca, porque a minha demanda, que estava super elevada em relação à oferta, inverteu a balança. Se eu tenho muito mais oferta que demanda, meu frete despenca. Então, a economia mundial bateu num pico, passou uns 3, 4 anos, eu tinha uma oferta de transporte enorme, só que a economia não estava lá aquelas coisas, e aí eu entro numa recessão. O que acontece? Só as empresas mais fortes, só as companhias mais robustas que sobrevivem. Por isso que a gente tem algumas companhias que são grandes marcas no mercado. A Maersk, a CMA-CGM, Hamburg Süd. Hamburg Süd foi comprada pela Maersk, inclusive. Pela CMA. Não sei. Maersk. Pela Maersk, né? Mas no Brasil é CMA, porque o CAD não permitiu. E aí, dentro desses fatores que a gente consegue entender, basicamente o que você está fazendo? Uma gambiarra. Tentar segurar esse celular antes que ele caia. Ele tá aí, velho. Justo. Se você não bater nele, ele não vai cair. Faz sentido, então, quais são os fatores que controlam o preço do frete? O mercado marítimo é muito simples. Se a gente esquecer as particularidades de regulamentação que existem, por exemplo, no Brasil, cabotagem só pode ser feita por navio com bandeira brasileira. Navegação de longo curso tem uma série de regras, navegação interior tem uma série de regras, hidrovia. Se a gente esquecer esses fatores, porque todos os países têm, então não é só do Brasil isso. Então, como se todos os países têm um nível maior ou menos elevado, a gente pode ignorar. O que garante, define o preço do frete é a oferta e demanda. O mercado marítimo é bem fácil de entender por esse aspecto. A parte difícil de entender é como essa oferta e demanda se comporta ao longo do tempo. E basicamente, se você pegar a curva de crescimento e queda de PIB mundial e jogar 4 anos para frente, é a oferta de transporte. Então beleza. Questão 8. A tecnologia também influencia. Tecnologia e regulamentações mundiais. Por exemplo, agora, no início de 2020, vai entrar em vigor uma nova lei da IMO. Vocês sabem o que é a IMO? É a Organização Marítima Internacional. No mar aberto não existe lei. Por exemplo, não tem um país que fala aqui é minha soberania, você tem que estar de acordo com as leis do meu território. Inclusive, cada navio é um pedaço do território da bandeira que ele carrega. Um navio brasileiro em águas internacionais é território brasileiro. Mas, enquanto ele está navegando em mar aberto, as leis são um pouco diferentes. Quem controla essas leis é uma organização vinculada à ONU, vinculada a vários países, que chama IMO, International Maritime Organization, que define algumas leis, algumas regulamentações. Uma delas é referente à poluição. Em 2020 vai entrar em vigor uma lei de poluição que vai transformar o custo do combustível de navio. Aliás, vocês sabem do que navio anda? Não é diesel, é um negócio chamado óleo pesado. Basicamente, na torre de refino de petróleo, você tem piche, em cima do piche fica um óleo bem grosso, parece uma pasta, depois diesel e outras coisas. O navio usa essa bosta. É bem barato, custa $300 a tonelada, ninguém quer usar. Então, se você esquenta bastante, ele fica líquido, dá para queimar. Então, isso você joga no navio motor de um navio. Mas enfim. Então, você entendendo que oferta e demanda rege o preço do frete e que tecnologia tem impacto, porque, por exemplo, entrando em vigor essa nova tecnologia, o preço do combustível vai dobrar. Vai passar de $300, $350 por tonelada para $600, $700 por tonelada. Isso tem um impacto enorme. A gente vai ver mais um pouquinho para frente hoje que os custos fixos e variáveis impactam diretamente o seu custo. E se impacta o seu custo, impacta o seu preço. Então, entendido a dinâmica do preço, a gente consegue ver como que a oscilação da economia das nações... Eu já esqueci qual era a questão.
Mas a oscilação dentro da economia de cada país afeta o preço do frete. E aí, pensando agora na primeira década do século, que é a questão 7. O que aconteceu nos anos 70? Vamos pegar a partir dos anos 40, vai. Teve a Segunda Guerra Mundial no pós-guerra. Tá tudo fodido, tá todo mundo sem dinheiro, todo mundo literalmente destruído, país destruído. Cara, a França não fabricava mais nada, a Alemanha não fabricava mais nada. Quem fabricava? Os Estados Unidos. Como é que você leva as coisas fabricadas nos Estados Unidos até a Europa? De navio. Então a indústria marítima do mundo inteiro teve uma puta explosão no pós-guerra. E aí isso durou bons 20 anos e chega em 1970, primeira crise do petróleo. Todo mundo parou de transportar petróleo. E o mercado de energia, que é petróleo, carvão, minério de ferro, que são os de energy e minério em geral, eles são a espinha dorsal da indústria. Se você não tem petróleo, se você não tem energia circulando de um país para o outro, você não tem mercadoria final circulando de um país para o outro. Então, a partir do momento que você para de transportar petróleo, a economia inteira despenca. Então, a gente teve 1970 e 1980 das décadas perdidas. 1990 foi uma enorme recuperação. O mundo inteiro começou a voltar a crescer em 1990. A gente tinha passado por 15 anos de recessão. O que acontece quando a economia começa a subir? Você não tem oferta de transporte. Porque você não tem navio. Você que tem um navio, a economia começou a despencar, você não tem mais carga. Você foi lá e deixou seu navio ancorado. Porra, 5 anos. Depois disso, você volta pra sucata. Não faz mais sentido economicamente manter o navio parado. Então, na virada dos anos 2000, que a economia estava bombando, que foi quando o preço das commodities começou a subir, a gente tinha o preço do minério de ferro a $250 por tonelada, hoje é 50. Você tinha o preço do óleo também, uma porrada para cima, hoje está alto também, mas era muito mais alto antes. Você tinha soja, café, açúcar, tudo isso porrado para cima. E não tinha navio para transportar. Porque nos últimos 20 anos não teve porra nenhuma. E também ninguém tinha dinheiro para comprar navio. Então quando começaram a ter dinheiro para comprar navio, que foi na virada do século, não tinha navio para fazer transporte. Então isso resolve a questão 8 e a questão 7. Alguém está com dúvida? Eu estou falando bem rápido porque a gente tem pouco tempo. Eu vou fazer minha chefe que eu estou indo já, inclusive. Por que essas formas de operação têm formas de produtos tem altos custos fixos, apresentam maior oscilação de frete. Eu não concordo nem com o enunciado da nota. Geralmente, quanto menor o custo fixo, quanto maior for o seu custo variável, mais vai oscilar. Cara, eu vou ignorar o que ele escreveu aqui, eu vou falar como é que funciona. Quanto maior é o custo variável de qualquer operação que você tem, vou baixar a temperatura. Quanto maior for o custo variável de uma operação, seja lá qual for, não importa qual seja. Pode ser um navio, pode ser uma fábrica, pode ser a escola politécnica. Qualquer operação, quanto maior for o custo variável, mais você vai sofrer com isso. Um custo fixo, por exemplo, seja um navio de container. Ele tem janelas de atracação. O navio de container tem um cronograma. Toda quinta-feira ele passa pelo Porto de Santos, toda sexta-feira ele passa no Rio de Janeiro, todo domingo ele passa em Salvador, toda quarta-feira seguinte ele está em Rotterdam. Ele tem um cronograma. Com esse cronograma ele sabe quanto ele vai gastar de combustível, sabe quanto ele vai gastar de taxas portuárias, sabe quanto ele vai gastar de tripulação, sabe quanto ele vai gastar de imposto, sabe tudo. O que é o custo variável desse cara? Custo de movimentação, de carga. É interessante fazer um estudo do que é custo fixo e do que é custo variável para cada tipo de navegação. Você tem a navegação, um afretamento, que chama bareboat. Basicamente, eu contrato um armador que tem um navio, eu falo, cara, eu preciso afretar esse navio por 15 anos. A Vale do Rio Doce fazia isso muito. Como é que funciona? Eu viro lá pro cara e falo, eu só quero o seu navio, só quero o seu casco. Combustível, tripulação, eu me viro. Isso é o bareboat charter. O que é meu custo fixo aí? Só o navio. Combustível, tripulação é variável meu.
Então o que acontece se de um mês para o outro o custo do combustível explodir? Eu vou ter que arcar com esse custo. Mas do outro lado, no navio de container, que era tudo custo fixo, se eu tenho um planejamento do que vai acontecer, se eu sei qual vai ser meu consumo de combustível, quanto eu vou ter de tripulação, tudo, eu consigo me proteger. Eu vou no mercado e eu compro combustível para receber daqui 2, 3 meses e pago um preço mais baixo. Então eu estou menos suscetível a essas variações de mercado. Então quanto maior o custo fixo, ao contrário do que é escrito aqui, quanto maior o custo fixo, menor é a sua oscilação de preço. Tá rápido. Teve uma prova que o Marcos Pinto inverteu. Tem um negócio que é, jogar a questão 5 aqui, que é o GM. Vocês viram isso? Vocês lembram o que é? O GM é o raio metacêntrico da embarcação. Basicamente define se ela é estável ou não. Para que a embarcação seja estável, seu raio metacêntrico tem que ser maior que zero. É igual você pensa numa mola. Pensa que o GM é o K da mola. Se o K for menor que zero, não tem nem sentido pensar nessa mola. Eu puxo, ela empurra, assim, não tem lógica. É basicamente igual um navio. O raio metacêntrico menor que zero, qualquer peteleco que eu der nele, ele capota. E aí na prova ele escreveu, prove que a embarcação só pode ser estável com um GM menor que zero. Então é normal ele errar. Assim. Pergunta pra ele que ele dá uma pensada e repensa as coisas e avisa na sala. Ou ele explica tudo cagado para fazer sentido que ele errou. É, sim. Ah, mas vão bem na matéria dele porque todo mundo de quinto ano assim, que vai bem, que ele gosta, ele chama para trabalhar com ele e ele tem um nome fudido no mercado. Então quem quiser ficar na área de engenharia, consultoria, assim, infraestrutura, ele é um cara fudido. Só que ele dá aula aqui para ter o título. Ele tá cagando para todo mundo. Então, tá, essas coisas que são menos técnicas, estão confortáveis? Dá para entender como é que o preço do frete varia, dá para entender por que não tinha navio disponível no começo do século XXI. E dá para entender que quanto maior o custo fixo, menor é a minha oscilação de preço. Porque eu tenho uma previsibilidade maior, eu consigo me proteger de oscilações do mercado. A gente pode fazer um comparativo. Tem caneta? Tem. Quais são os tipos de afetamento que vocês conhecem? Vocês viram? Tem o bareboat charter, tem o time charter, tem o Trump, tem o liner. Tem mais algum? Tem o voyage charter. Vocês conseguem lembrar de mais algum? Vou escrever só os mais absurdos, os mais extremos, para não demorar muito. Bareboat e liner. O bareboat é um dos extremos. Que é, eu só estou afetando meu navio, mais nada. Navio é casco e motor. Dependendo do contrato, até a manutenção fica por minha conta. Então o que é custo fixo? Se for por um gráfico, meu custo fixo aqui é o quê? É meu aluguel. Aluguel é custo fixo. Meu custo variável. Combustível, óleo, insumos, tripulação, taxas portuárias, impostos. Tudo isso é custo variável. Vamos ver. Agora o meu liner. O que é o liner? O navio tem uma linha constante. Tem sempre um cronograma de atracações e desatracações. Ele tem janelas que ele tem que cumprir em cada porto. É um navio de container, por exemplo. O que é custo variável para esse cara? O que varia para ele? Ele sempre faz a mesma viagem. O que é variável para esse cara? Combustível é variável? Ele faz sempre a mesma viagem e ele sabe quanto ele está gastando. Vamos colocar que ele tem um custo variável aqui. Também não consigo pensar em nada agora, mas ele tem. Tudo tem custo fixo variável, que você consegue pegar.
Então o custo fixo desse cara é óleo, taxas portuárias, imposto, tripulação, etc. Custo variável. O que custo variável desse cara? Vou colocar uma manutenção qualquer aqui. Manutenção corretiva. Pronto. Isso é variável. Agora você concorda que se de um mês para o outro o preço do petróleo passar de $70 por barril, que é o que está agora, para 200, esse cara já comprou combustível. Passou de 70 para 200, não interessa para ele, ele vai continuar cobrando a mesma coisa. Esse cara vai ter que comprar por 200. O custo dele vai passar de... Vamos supor que o custo dele era 100 unidades. Esse cara era 100 unidades. O preço passou de 70 para 200 o barril. Ele vai ter que repassar. Então esse cara abriu 230. O custo, o preço do frete dele. Esse cara não precisa aumentar. Lógico que ele vai, porque ele vai ganhar mais dinheiro. Se todo mundo está cobrando 200 e está cobrando 100, ele vai ser idiota de cobrar 100. Ele vai cobrar 190. Essa diferença de 100 para 90, 100 para 190, ele ganhou. É mais dinheiro para ele. Por quê? Ele não teve esse impacto. Mas esse cara que passou de 100 para 230, esses 130 estão aqui no custo dele. Ele não ganhou porra nenhuma. Ele só gastou mais dinheiro para fazer exatamente a mesma operação com exatamente o mesmo dinheiro. Inclusive, ele pode reduzir o lucro dele para não perder mercado nesses estresses maiores, nesses estilingados de preço. Todo mundo está de acordo que isso faz sentido e que ele escreveu mesmo? Agora a questão 1. Alguém tem dúvida pontual da matéria que quer tirar, assim, uma coisa mais genérica que seja, mas senão eu vou continuar indo rápido aqui, para pelo menos conseguir passar a prova inteira. Tá, isso aqui é meu navio. Quais são as dimensões do meu navio? Essa aqui. O que é isso? Esse é o comprimento. O que é isso? Como é que chama a largura do navio? Vocês lembram disso? Bom. É a profundidade do navio. Calado, pode ser D. E como é que chama essa altura aqui, o navio inteiro? Pontal. Como é que chama o comprimento do navio inteiro? Vocês sabem as dimensões da embarcação como um todo? Vocês chegaram a ver isso ou só viram geral? Oi? Então vamos ver. O comprimento do navio inteiro é o LOA, que é a length overall, que é o comprimento de popa até a pontinha dele. Esse comprimento ele só é importante por espaço do navio, mas a gente usa ele muito pouco para as contas. O que é mais importante é isso aqui, que é o LWL, comprimento na linha d'água. Todas as contas que você forem fazer de hidrodinâmica, de flutuação, de hidrostática, vai ser com isso aqui. Da mesma forma que existe o calado, isso que está embaixo d'água, o calado de projeto, você tem o calado, você pode ter calado de diversas situações diferentes. Quando você vai fazer o projeto real de um navio, que eu duvido que alguém aqui for fazer, esse cara vai ser importante dependendo da condição do ano. Por exemplo, se estiver no inverno, no hemisfério norte, seu navio vai ter um calado de projeto. Se estiver no verão no hemisfério norte, seu navio vai ter outro calado de projeto. O cálculo de um navio pode chegar até esse nível de detalhe. O que a gente precisa ver agora, que é uma primeira noção de estabilidade, primeira ideia de como que faz o navio parar de pé,
A gente vai olhar essa caixinha aqui. Que ela tem 3 dimensões principais. A boca, o comprimento e o calado. Vocês sabem, isso são os comprimentos, mas o navio é definido por dimensões e adimensionais. Quais adimensionais vocês chegaram a ver nas aulas? Então, beleza, só para saber o que vocês tinham visto. Coeficiente de bloco, coeficiente prismático. Bom, isso é só o que importa. Oi? Isso aí importa também. Sobre B, B sobre H, L sobre D. L sobre B, B sobre D, L sobre D não importa, CB, CP. Você consegue definir o navio por L, L sobre B, CB, BD e CP. Isso aqui se define o navio. Vocês conseguem ver por que eu consigo definir o navio com isso? Se eu tenho isso e isso, eu sei que eu estou nas dimensões. Se eu tiver CB, eu sei qual é o deslocamento dele. Se eu tiver CP, eu sei qual é a área da seção mestra. Seção mestra. Meio do navio. Isso aqui é a seção mestra. Se ela estiver no meio do navio, vocês vão ver esse símbolo. Esse é o símbolo de meia nau. Então, para a questão 1, ele quer saber quais são as dimensões características de um navio para carregar 20 mil toneladas de um produto com fator de estiva de 1,5 metro cúbico por tonelada. O fator de estiva é, digamos, a densidade do que eu estou carregando. Então, por exemplo, se eu estiver carregando minério de ferro é um negócio bem pesado, bem denso. Ele tem 8 toneladas por... água é 1 tonelada por metro cúbico. Eu penso em alguma coisa um pouco mais leve que água. O que é um pouco mais leve que água? Pode ser petróleo. Petróleo tem 800 kg por metro cúbico. Se a gente inverter, se transformar metro cúbico por quilo, a gente vai ter mais ou menos 1,5 metro. 1 metro cúbico e meio por tonelada. Faz sentido? Então, quando ele fala que a gente vai carregar um produto de fator de estiva de 1,5 metro por tonelada, a gente pode pensar em petróleo. Ou pensando em um petroleiro. Petroleiro é um navio rápido? É um navio muito rápido. É um navio que tem que ser bem... Se ele é um navio lento, ele não precisa ser muito afilado. A resistência hidrodinâmica dele é uma coisa menos relevante. Então ele pode ser mais bojudo e menos comprido. Vocês têm noção de dimensão? O que é um navio comprido e o que é um navio curto? Pensando em L sobre B. L sobre B, quanto é comprimento sobre boca. O que é um navio comprido? Pensa numa fragata, num navio militar. É um navio que tem que ser rápido, é um navio de pouco deslocamento, que tem que ser... basicamente tem que ser rápido. É só isso. Então esse L sobre B pode chegar em 10. Por quê? Você pensa assim, eu estou atravessando minha mão na água. É muito mais fácil atravessar assim do que atravessar assim. Então quanto mais esguio for o meu navio, mais rápido ele pode ir. E tendo a boca mais estreita, ele vai deslocar menos água. Então o peso total dele vai ser mais baixo. Então só para a gente ter aqui o deslocamento em massa é L, B, D, CB, G. Metro cúbico, só que o coeficiente de bloco, vocês sabem o que é o coeficiente de bloco? Lembram disso? Pensa assim, esse é o meu navio, né? Esse negócio aqui. Imagina que eu vou colocar uma caixa, um negócio reto em volta dele. Vocês concordam que a área dele, efetivamente, é menor do que o paralelepípedo que ele está inserido, não é? Ou se eu pegar essa caneta e fizer uma caixinha perfeita para ela, a caixinha tem um volume maior do que a minha caneta.
O volume da minha caneta dividido pelo volume da minha caixinha é o coeficiente de bloco. É quanto ela ocupa da caixa que ela ocuparia se fosse preenchido. Então se eu pegar isso aqui, na metro cúbico, isso aqui é um fator menor do que 1, tem que ser menor ou igual a 1, né? Se for, não tem como ser maior. Isso aqui é a densidade. Na verdade é o peso específico da água. Então eu tenho o volume e eu tenho o fator de volume. Então o que eu consigo com isso aqui? LBDCB. Eu consigo quantos metros cúbicos meu navio desloca. E aí, isso aqui é um preço específico. Se eu tiver água doce, eu vou usar 1. Então, se meu navio está deslocando 10 metros cúbicos na água doce, eu posso carregar 10 toneladas. Agora, se meu navio está deslocando 10 metros cúbicos na água salgada, eu posso carregar 12 toneladas, que é 1,25 mais ou menos. Tem um exercício que caiu numa prova uma vez, que ele dava uma barcaça. O que é uma barcaça? É um quadrado. Então o CD é 1. Ele perguntava, eu estou carregando tanto em água salgada. O meu pontal, que é a altura máxima do costado, é tanto. Se eu jogar esse navio em água doce, ele vai afundar? Ou ele não vai afundar? E aí você usava essa formulinha e mudava isso aqui, porque o peso estava travado. O peso era travado. Isso aqui era travado, isso era travado. Isso a gente sabia, isso aqui era 1. O que sobrava de variável? Meu calado. Se o meu calado fosse mais alto que o topo do meu navio, ele afunda. Se o meu calado for abaixo do topo do navio, ele não afunda. Então o que ele queria com essa questão? Comparar qual que é o efeito do peso específico quando você muda de água salgada para água doce. Isso é muito relevante na região norte do Brasil. Isso é muito relevante. Para transporte de combustível no eixo norte, tem muita barcaça que sai do porto de Santarém, do porto de Belém ali, vai até a ilha de Marajó, onde tem água salgada, carrega e volta. Dessa volta, se essas definições não forem aplicadas com cuidado, você pode ter algum risco operacional para o seu navio e para a sua tripulação. Então, tá, voltando. Falando de addimensionais. O seu petroleiro é um navio lento, então a gente sabe que ele é um navio curto. Sendo um navio curto, esse LS sobre B é baixo. Baixo quanto? Até 5. Abaixo de 5, só veleiro, só navio de pesca, só esse tipo de coisa. Navio comercial não é menor do que 5. Então a gente pode definir L sobre B, petroleiro, fragata. Isso aqui, 5, 10. Agora B sobre D. B sobre D eu vou usar uma comparação diferente. O que você consegue pensar que é a boca do meu navio pelo meu calado? Então, vocês conseguem imaginar duas situações diferentes, duas situações extremas. Meu navio ser muito fininho e muito fundo, ou meu navio ser muito largo e pouco fundo. O que a gente consegue imaginar, quais são os efeitos disso? Se eu tiver um navio muito largo, para o mesmo deslocamento, mesmo comprimento, mesmo deslocamento, mesmo tudo. Se eu aumentar muito o meu B vai cair, certo? Se eu aumentar muito o meu D vai cair. Então se tem uma boca muito grande, qual que é a vantagem que eu tenho? Meu calado é baixo, eu consigo entrar em mais portos. Mas eu vou chegar num momento que eu vou ter uma restrição muito grande de boca. Eu posso ter um navio de 400 metros de comprimento e 60 de boca. Você tem um Vale Max, por exemplo. Qual que é o calado dele? 30 metros. Pô, eu poderia aumentar esses 60 metros de boca para 100 metros. E aí meu calado ia sair de 30 para 15. Que seja. Tá, mas 100 metros de boca. Isso não é viável. Eu não consigo colocar esse navio em qualquer porto. Aí por outro lado, eu quero fazer ele mais rápido, então eu vou diminuir meu L sobre B. Vai continuar com os 400 metros, vou passar de 30 para 45 metros de calado. Ele só consegue navegar 200 km da costa. Fora disso ele não entra. Então essas são as comparações que você tem que pensar.
Um navio que tem que entrar em vários portos tem que ter um B sobre D mais alto. Um navio que quer carregar mais carga vai ser mais baixo. Então, por exemplo, um petroleiro vai ter o B sobre D da ordem de 3.2. É isso, né? É tudo da ordem. Não, 2.8. E um petroleiro é um navio que não precisa entrar em vários portos. Ele vai sair de um porto produtor, geralmente são portos grandes, imagina, Porto da Arábia Saudita. Então, umas coisas gigantescas. O Porto de São Sebastião é um porto grande, chegam navios bem grandes lá. Não sei quem teve a oportunidade de ir para São Sebastião. É bem legal ir lá e você vê o porte do navio que chega. Tem navio de 50 metros de boca. Mas assim, a gente falando de 50 metros, 300 metros, não dá para ter muita noção, mas quando você passa atrás do negócio que você não vê o final, é impressionante. Petroleiro. E qual que é o outro lado nesse caso? Para uma fragata, a fragata é leve. Pouco interessa qual que é o calado dela. Vamos usar outro fator de comparação. Qual que é o navio que tem que entrar em vários portos, tem que sair de vários portos? Um porta-container. Qual que é o CB dele? 0,6. Beleza. Um petroleiro. O que é um CB grande? A gente não pode ter um CB igual a um. Senão não tem água passando em volta, não chega água no hélice. O que é um CB grande, então? 0,85. Acima de 0,85, você tem embarcações muito fora do convencional, que são os VLCC, que são os Malacamax. Vocês lembram das classes de porte de navio? Tranquilo. Mas 20 mil toneladas, vamos voltar e a gente chega no porte. 20 mil toneladas. O que eu preciso aqui? 20 mil. A gente discutiu quais são os adimensionais, né? Mas a gente não discutiu qual é o tamanho. Então vamos transformar tudo isso em adimensional. O meu L está aqui, o meu B está aqui. Eu vou multiplicar isso por L sobre B. B sobre L. Não lembro. Ah, é. A gente de alguma forma sair disso para chegar nos adimensionais que a gente tem. Então a gente tem que ir dividindo ou multiplicando por coisas até chegar. O que eu posso multiplicar o meu L sobre B, a minha equação, para chegar em alguma coisa parecida com essa? Vamos primeiro multiplicar pelo primeiro adimensional, L sobre B. Vezes L sobre B ou B sobre L? O que faz mais sentido? Eu tenho B nas duas aqui. Então faz sentido eu colocar em evidência o B. Então vai ser B sobre L. Vai ficar 20 mil igual L vezes B sobre L sobre gama. Beleza. Corta, escreve ao quadrado. E B sobre D. 20 mil. Bom, simplificando, B ao cubo, CB gama. CB é 0,85, vai dar... Posso simplificar para ser 1? Para ficar mais fácil a conta. O nosso exercício é uma barcaça. Então é 1. Cortou. Então vai ser 20 mil igual B ao cubo gama.
Aí agora tem que fazer. Tá estranho. Ah, desculpa por isso. Alguém tem uma calculadora melhor que a do meu celular aí? Não tem o que fazer. Vinte e 25,2 metros. Um navio de 25 metros de boca parece coerente, parece grande, parece pequeno. Entendi. Para fazer a substituição, você não precisava do valor do L sobre B, do P sobre D e tal. Para deixar tudo em função de B. R$ 25 tá coerente com o Panamax. Tá coerente com o Panamax, né? Sim. O Panamax é 80 mil, não 20. É. Se eu multiplicar por B sobre L, eu tenho que dividir por L sobre B. Isso. Então, 20 mil. L, B, B. CB vai ser 1 para efeito desse exercício. O CB a gente não estima, né? Estimo. Como eu falei, o petroleiro na ordem você pode usar 0,8. Eu usei 1 aqui só para facilitar a conta, mas... E aí se eu estou multiplicando por B sobre L, eu tenho que dividir por B sobre L. Então eu vou... B sobre L é multiplicar por B sobre B. Então vezes 5. Agora faz mais sentido isso, né? Eu estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa. E aí eu vou fazer a mesma coisa com B sobre D, que é B sobre D, dividido, vamos usar 3. Agora sim. 20 mil, B ao cubo, vezes 6,25, né? É isso? É. Dividido por 3. Aí fica melhor. 20 mil vezes 3. Quanto é que dá isso? Alguém está com uma calculadora fácil? Qual que é a conta? Vinte e 21,3. A diferença é pequena, mas o resultado final é importante. 21,3. Aí agora a gente volta para descobrir as outras dimensões. Se a gente sabe que B é 21,3 metros e L sobre B é igual a 5, então L vai valer 106,5. E aí o meu calado vai valer 1/3 disso. ,1 metros. Tirando a parte que eu errei, que eu multipliquei, faltou dividir pela mesma coisa, você entendeu o processo para chegar no
nas dimensões ou foi muito confuso? Eu errei, aí dá uma confusão no meio do caminho. Oi? Mas esses valores são tipo, mais ou menos sempre a mesma coisa, assim. Cara, a chance, você vai errar isso por 5%. Na vida real. Fazendo essa conta de padeiro aqui, você vai errar por 5%. Batendo com as dimensões do navio, você vê se é coerente ou não. Tem 5 categorias, sei lá. Sem saber essas coisas. É bom saber hand size, hand max, panamax. A2. Ó, inclusive na 1 ele fala, dimensões principais devem decorrer de uma consideração. Minha consideração é 20 mil toneladas, com fator de estiva 1 metro cúbico e meio por tonelada. Se eu inverter, transformar em tonelada por metro cúbico, vai dar seu 0,8, 0,7 alguma coisa. Deve ser algum tipo de óleo. Algum tipo de óleo, vamos supor que é petróleo. Então é um navio lento. Um petroleiro, mais ou menos, L sobre B é 5, B sobre D é 3, o CB, nesse caso aqui seria 0,9, e aí você chega nas dimensões. Essas são as considerações necessárias. É realmente só isso. E aí a 2. Qual que é o adimensional que vai definir se o navio é rápido ou devagar? Essa resposta poderia ser múltipla, na verdade. Vocês já viram alguma coisa sobre lancha na matéria? Ou só navio de maior porte? Ele nem fala mais de lanche na matéria. Ele menciona planeio, mas não. Essas perguntas eu acho que é de navio mesmo. Eu não sei se existe do Frude até aí. Já tiveram? Acho que não. Não. Então deve ser lá em Suzuki. Então como é que você define se uma via rápido ou devagar? Qual que foi a premissa que eu usei para chegar nessa L sobre B? O petroleiro é um navio lento, então quer dizer que ele deve ser mais largo. Uma fragata é um navio mais rápido, ele é mais fino. Então vamos usar como premissa o L sobre B. Então olhando no navio de cima. Se o meu navio for dessa forma, a água vai escoar confortavelmente. Se o meu navio for dessa forma, a água não vai escoar tão linearmente. De forma geral, quanto mais sutis forem as variações de forma, quanto mais graduais forem as variações de forma, melhor vai ser. Melhor vai ser para o deslocamento do navio como um todo, para a velocidade e para a potência necessária. Um jeito bem fácil de entender isso é muito mais fácil você arrastar a sua mão na água dessa forma do que dessa forma. O peso é o mesmo. O deslocamento vai ser o mesmo. A minha mão não vai mudar. É o mesmo deslocamento que eu tenho. Só que assim eu consigo fazer uma força e eu vou uma certa velocidade. Se eu fizer a mesma força assim, eu vou a 1/3 da velocidade. Essa é a ideia do L sobre B. Um navio mais afilado consegue ser mais rápido com uma mesma potência. E o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que eu travei meu calado. Isso aqui está travado e está travado. Eu vou querer isso aqui também. Ou seja, meu navio tem sempre o mesmo deslocamento, o mesmo calado. Eu quero só estudar o efeito desses dois. Então, para para um navio de mesmo deslocamento e mesma velocidade, quanto maior for a relação L sobre B, mais rápido ele vai ser. Porque ele vai ser mais afilado e vai oferecer uma resistência menor. Ok? Mas aí, tipo, o negócio que você falou do CB, o CB ia ser menor aí.
Considera que a variação é tal que isso é constante. O CB vai dar mais de acordo com o projeto, né? O CB acaba sendo um dos resultados do projeto. Quando vocês fizerem projetos de navio, vocês vão desenhar o casco, vocês esperam que o CB seja tanto. A gente projeta, por exemplo, o que eu fiz era um navio químico de 40 mil toneladas. Quando a gente fez o projeto, eu esperava que o meu CB fosse da ordem de 0,75. O resultado, ele veio 0,78. Parece pouco, mas percentualmente é relevante. No projeto em si, você não pode variar mais do que 2%, 1,5%. Então, essa variação acaba sendo bastante relevante. Então, assim, é um fator de projeto, mas é um resultado do seu desenho. Se alguém aqui fizer optativa de veleiros, eu recomendo, mas vai ter muito trabalho, vai dar legal. Você acaba vendo que o CB é um fator extremamente importante no seu projeto. Só que você desenha o seu casco, e aí você, quando faz a conta, você percebe que não chegou onde você precisava. E aí, cara, você mexe ponto a ponto. Trabalho bem devagar para chegar mais ou menos onde você precisa. Então, nessa etapa do projeto, que é o desenho bem preliminar, eu falo, olha, eu preciso de um comprimento mais ou menos tanto, uma boca mais ou menos tanto, quadro mais ou menos tanto. Considera que o CB é constante. Porque nessa etapa, essa variação de 1% não vai ser relevante para você. O que é um navio rápido e o que é um navio lento? Que é a segunda parte da pergunta. Não. Fala uma velocidade. Todo mundo é confortável com a unidade de velocidade que o navio usa, que é nós? É um nó. 0,51 metros por segundo. Então, para ter uma ideia, um nó 0,5. É o contrário ou é isso mesmo, Juliano? O quê? O nó para metro por segundo, é isso? Né? Eu sei para quilômetro por hora mais ou menos 1,6, mas... Não lembro se é isso ou se é invertido. É Nó para metro por segundo. um nó 1,6 km por hora. É isso. Beleza, o nó é isso aí, de metros por segundo. Então você pode entender que se 1 km por hora dá 3,6 metros por segundo, então 1 km por hora vai ser mais ou menos 1,8 nó. Agora, o que é rápido e o que é devagar? A gente tem a noção de terra, que, por exemplo, 30 km por hora é lento, 40 km por hora é lento, e a gente começa a sentir mais velocidade a partir dos 60, 70 km por hora. Na água, você tem a mesma sensação de velocidade para 1/5 do que você teria em terra. Então, eu não sei, alguém aqui já foi velejar na velejão naval? Já, né? Vocês já tiveram, não sei se já mandaram mais de barco pequeno, principalmente antes. A sensação de velocidade na água é muito diferente. Então, o que é um barco rápido e um barco devagar não é 70 por hora, 30 por hora. Apesar de você estar fora disso. Por exemplo, um petroleiro que dá 10 nós é um navio lento, para ser um navio de motor. Um veleiro desses oceânicos veleja 6, 7 nós. É bem lento. Agora, um porta-container. Então, se der rápido não, é de acordo com o seu tamanho. Então. De acordo com o tamanho é uma forma de pensar. Porque, por exemplo, uma lancha que navega 30 nós é uma lancha rápida, de qualquer jeito. Um navio que navega 30 nós é rápido. Uma fragata 30 nós é a velocidade de projeto dela. Todas as fragatas navegam nessa velocidade. Mas pensando só, ignorando um pouco o porte, pensa num navio médio de 50 metros, um porte médio. Um navio de 10 nós, que é um porta-container, que é um petroleiro, demora quanto para atravessar o oceano, por exemplo? 10 nós dá... Tá invertido isso aqui, cara. Um nó é 1,8 km por hora. Então, um cara que navega 10 nós, é 18 km por hora. Ele tem que atravessar, para simplificar a conta, 3.600 km. Ele vai demorar 2.000 horas para atravessar o oceano. Vai dar 8 dias. Demora 8 dias. Um porta-container. Qual que é a velocidade de um porta-container?
Na média, assim. Não vamos os mais modernos estão mais devagar, por economia de combustível. Mas porta-container chegou a velejar a 36 nós. 36 nós, o cara está 60 km por hora. Para os mesmos 3.600, ele vai fazer em 600 horas. É muito mais rápido. Então, lá então, uns 10 nós, rápido, uns 36. Assim. Pode fazer 10 para 30. Para facilitar redondo, deixa tudo redondo. A 3, a 4 e a 5 são um pouco esquisitas, né? Que ele fala, desenha um barco e fala se ele é estável. Isso é um pouco difícil, né? Mas vamos tentar. Plano de linha, vocês já conhecem? Já viram isso na aula? Mas vocês vão na aula? Não, né? Vocês não estão vendo aqui, vocês fazem na aula. Tipo, eu fui metade das aulas do Marcos Pinto. Mas tem um livro chamado Maritime Economics, do Martin Stopford, que é bem grande e é bem chato em alguns pontos, mas se você ler ele, você não precisa mais metade do curso naval, assim. Como que é o nome? Maritime Economics. Tem PDF a rodo desse livro, em qualquer grupo da naval. Tem português? Tem. Você sabe quem é a Bárbara Scarter? Sei. Ela tem a versão em português. Eles devem ter jogado em algum lugar também no... Em algum drive que a Milhares gente de na naval drives, vai ter é. esse livro. E, tipo, tem no celular também. Tipo, você lê ele, você não precisa fazer transportes, não precisa fazer a matéria do Marcos Pinto. O projeto você pode pular uma parte enorme. Esqueci o que eu falei. Plano de linhas. Plano de linhas, quem tiver interesse, você consegue, pode aprender um pouco mais sobre linhas de projeto no Introduction to Naval Architecture, tem aí? Não, é Maritime Engineering, né? Acho que é... Putz. É com a Bíblia. Então, tenho anotado aqui em algum lugar. Na biblioteca tem um livro, que são 16 volumes, que ele cobre vários aspectos de projeto. O terceiro volume, se eu não me engano, ele fala sobre linhas. E aí vocês vão ver um diagrama que é mais ou menos assim, ó. É um negócio assim. Um negócio que é bem parecido com isso. Isso é o plano de linha do seu navio. O que é o plano de linha do seu navio? Cada lado disso é uma metade. Se olhar ele de popa e de proa. Então, olhando o navio de popa, se eu fosse fatiar o meu navio a cada X metros, eu veria isso. Então, isso aqui ó, é a baliza 1, 2, 3, 4 e ao contrário. 5, 6, 7, 8, 9 e a baliza 10. Então, se eu for fatiando meu navio sempre a cada 20 metros, a cada 10 metros, é isso que eu vou ver. O livro é Principles of Naval Architecture. Principles of Naval Architecture, exato. Quem publicou é a SNAMI, né? Society of Naval Architectures and Maritime Engineers. E tem para comprar também, quem não tem desconto, continua muito caro. Basicamente isso é o plano de linha do navio. Ele me fala como é que o navio é. Aqui eu tenho tamanho, profundidade. Aqui eu tenho boca.
Ou seja, se a cada 10 metros eu tenho um certo tamanho, eu consigo... O que eu estou vendo na prática? Você olha para esse negócio aqui, o que eu estou enxergando? Estou vendo um negócio assim, ó. Isso aqui é o topo do navio. Se eu simplesmente espelhar ele numa linha de centro, eu vou ter o meu navio completo. E aí, se vocês colocarem isso, por exemplo, no desenho num software CAD, que nem o Rhinoceros, que é o software que a gente mais usa aqui, você consegue botar os pontinhos nele aqui. Pontinho, 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 pontinho. E aí passa uma reta, aí depois passa várias retas, aí espelha, aí desenha a superfície, espelha a superfície. É um trabalhinho para umas 2 horas. Em hidrostática vocês vão ter que fazer isso a primeira vez. Em projetos vocês vão ter que fazer de novo. Quem fizer veleiros vai fazer de novo, e quem fizer plataformas, todo mundo das plataformas vai fazer de novo. Legal. Com isso eu tenho o meu navio. Só que isso aqui é um navio muito complexo para eu calcular a estabilidade dele. Então, eu vou partir de uma coisa muito mais simples. Qual que vai ser a coisa mais simples que eu posso aproximar meu navio? Vai ser uma área. O meu navio, se eu olhar ele de frente, ele é isso aqui. Vamos supor que eu estou olhando a minha nau. Eu fatiei meu navio no meio e estou olhando para ele. De onde eu parto para estudar a estabilidade do meu navio? Eu parto de algumas dimensões geométricas, que é a única coisa que eu tenho. Então a primeira é o K. É a quilha, em inglês keel. Isso aqui vai ser a maior referência de todo o navio para vocês. Tudo que for vertical vai partir da quilha. Aqui está a minha linha d'água. Esse é o símbolo de linha d'água. Onde está o centro de flutuação? Onde que eu poderia... Se eu fosse transformar isso aqui num bloco de pressão hidrostática, onde que eu aplicaria? No meu baricentro. Como isso aqui é um corpo fácil, aqui está meu B. De baricentro. Só que o meu navio tem carga distribuída. A minha carga distribuída não está dentro da água só, está fora da água também. Então eu tenho bloquinhos de container até aqui fora. Então onde é que está meu centro de gravidade? Aqui. E aí tem um último elemento, que é o mais chato, que é o M, é o metacentro. Ele é calculado pelas propriedades de inércia de área. Então, se eu pegar essa área aqui e calcular as propriedades de inércia dela, vai me dar um valor em metros. E eu vou colocar ele aqui. Isso é basicamente como é que eu faço a descrição de todos os pontos de estabilidade do navio. Vocês vão que isso aqui eu coloquei tudo em comprimento, né? Então, tudo que a gente usa, por exemplo, cada mola, que é Newton por metro, aqui eu vou usar metro. As unidades de estabilidade do navio vão ser definidas por metro. É uma coisa bastante contra-intuitiva. Então, ele falou aqui de GM, né? O que é o GM? É isso aqui. Como é que eu calculo isso? Isso é o detalhe. A princípio, eu não sei quanto ele vale. Eu preciso calcular ele de forma indireta. Então, como é que eu calculo ele indiretamente? Eu sei que o KB, essa reta aqui eu sei, porque eu sei onde é que está meu centro de flutuação. O KG eu sei. Que é onde está meu centro de gravidade. O meu KM eu calculei. Eu tenho esses três. Eu preciso descobrir o GM.
Então se eu fizer, como é que eu vou fazer? Tenho isso. Se eu somar com isso aqui, o subtraído todo, eu vou ter o GM. Então vai ser KG KB mais Nossa, é ele menos que a gente. né? Tô lembrando que tem mais uma fórmula. KM menos KG. Você tem alguma outra ideia para calcular isso aqui, Chile? Eu tava meio por fora. Isso vai me dar estabilidade. Se eu fosse fazer essa questão na prova, eu só tacava um P sobre H de 3 e... Se alguém tem interesse no mercado financeiro, a Bolsa acabou de abrir o concurso do Itaú de trading. Calcular a estabilidade. Então. Eu falei que o GM tem que ser maior que zero. Como é que eu vou saber se ele é maior que zero? Eu vou pegar o plano de linhas que o Marcos Pinto quer que a gente desenhe e vou dar dimensões para ele. É ruim que ele não tenha dado as dimensões, mas vamos usar. A gente não tem o KM, a gente tem o BM. O que é calculável é o BM, que é a inércia sobre o deslocamento volumétrico. Agora vai fazer sentido. Então, se eu fizer KB mais BM menos KG. Ah, tá. Beleza, é isso. O KB eu calculo. Eu simplesmente pego o baricentro do que está embaixo da água. O meu KG é chato de calcular, mas eu consigo calcular. Se eu pegar todas as massinhas que estão no meu navio e achar o baricentro, o centro de massa delas, eu vou chegar no meu G. Agora, eu não consigo calcular o KM. Como você calcula o BM mesmo? BM é inércia sobre o deslocamento volumétrico a 2/3. Mas o... Esse aqui dá metro. Eu tenho dois centros de esforço no navio. O G, que faz peso para baixo, e o B, que faz empuxo para cima. Só que, se eu olhar o navio de cima, ele é isso aqui, né? V sobre 2 L. E aí tem que lembrar um pouquinho de Física 1, que calculava a inércia das diferentes formas geométricas. Uma delas vai calcular de um retângulo. Ok? Só para simplificar, é L B ao cubo sobre 12. Então eu começo a ter características de inércia do meu navio a partir das dimensões. Só que essa inércia é a inércia do plano de linha d'água. Por isso que a única coisa que eu